Próximo orador, o deputado Jair Bolsonaro. Vossa Excelência tem a palavra por 3 minutos. Senhor presidente, queria me desculpar dos debatedores, porque eu não estava aqui, não consegui ouvir a todos. Então, peço desculpas se alguma coisa eu vou falar aqui, eu não quero generalizar, ok? Mas eu gostaria de ser governador de um estado e ter a polícia militar que mais ia matar naquele estado. Esse pessoal só entende uma linguagem, a da violência, da porrada. Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como é nos Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Está na cara que o pessoal ia assaltar em São Paulo. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado com os inocentes morrem nesses momentos, e não com os marginais. Querer inteligência da Polícia Militar, me desculpa aqui, tem um capitão à minha esquerda, um major à minha direita aqui. Com a porcaria do salário que eles ganham, você acha que fosse inteligente, estariam na Polícia Militar? Estaria no lugar de vocês, sem querer generalizar, me desculpa aqui, fazendo demagogia, como alguns fizeram aqui. Sou da paz, está de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, como uma maneira de protestar contra a violência. Você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir da palhaçada que vocês fazem nesse momento. Eu queria, dá licença um pouquinho, eu queria que um comandante de polícia militar, ou secretário de segurança, ou governador, convidassem aqueles que pregam a paz para fazer, por exemplo, a reintegração de posse aqui do Hotel São Paulo. 350 pessoas invadiram. 350 marginais invadiram. Fala em dissuasão. Isso é de brincadeira. Dissuasão. Uso moderado da força, arma de fogo. O cara já botou 20 tiros em cima do policial. Muitos de vocês aí, estão se lixando para a vida do policial. Você tinha que ter vergonha de comparecer e falar essas asneiras publicamente. Sabe o que é vida? A vida do policial não vale uma titica para muitos, de alguns dos senhores daqui. Para alguns, que não. Agora, a semana, pegaram uma arma aí, um marginal, acho que foi Rio de Janeiro, com luneta. Ou seja, a precisão a 600 metros de distância. Pela topografia do Rio de Janeiro, duvido qual policial vai chegar nessa favela para cumprir uma ordem judicial, ou para dar uma batida, ou para fazer o que quer que seja, pô. Enquanto vocês, muitas vezes, alguns de vocês, né, vão ficar em casa dormindo nessa hora, vendo televisão, vendo filme, tomando uísque, para no dia seguinte, de acordo com o que aconteceu na madrugada anterior, descer a porrada no policial militar. Se um dia eu tiver poderes para tal, né, não vai ter 1 centavo para a ONG. 1 centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar. Vão deixar de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. São os coitados. Tem uma vida atrás daquela farda e não dão bola para essa vida. Há meios de dissuasão. Está de brincadeira, né? Está de brincadeira. O que é? Fazer careta? É assim? Por marginal? É isso que quer? A senhora ganha dinheiro de quem para estar trabalhando? Queria saber. Uso moderado da força. Está de brincadeira. TAG, arma de choque. Esses caras não estão de brincadeira, não. Agora, vocês não. Tirando a exceção que eu não vi todo mundo falar aqui. Não tem culhão para estar à frente, para mostrar à polícia militar como é que é uma reintegração de posse, como é que é uma incursão para resgatar colega preso numa favela, ou para chegar simplesmente, sair lá do Rio de Janeiro, do centro do Rio, e até Santa Cruz à noite, passando pelo Cesarão. Eu duvido que tenha culhão de fazer isso aí. Daí vocês vão ver o que é atividade policial militar. Não sabe, pô. Com exceção, não estão preocupados com a segurança pública, agindo como mocinhas, como maricas, para enfrentar o crime organizado. Prega uma perfeição hipotética. Me desculpe se eu estou sendo grosseiro aqui. Prega uma perfeição hipotética com quem está com fuzil na mão. Com quem bota, sequestra, quebra as pernas, joga lá dentro de um pneu lá no Morro de Janeiro, toca fogo no cara vivo. Esse tipo de gente, vocês acham que tem que dar um choquezinho nele? Ô, doutor, fazer caretinha nele, é isso? Dissuadi-lo. Desafio os senhores se apresentar
desculpa, a exceção, no seu respectivo estado, para ficar uma semana à disposição da Polícia Militar nessas missões. Para depois começar a dar o devido tratamento a esses homens, que esses sim são os nossos verdadeiros heróis. E não gente de paletó e gravata, apenas pregando aqui, repito, métodos hipotéticos que levariam à perfeição, mas que na verdade levam a morte ao policial e levam a morte e a tristeza do nosso povo brasileiro. Não é dessa forma que se combate a violência. Violência se combate com violência. E ponto final. Chega de mariquice. Chega de... Leio aí agora, ô Major, estão criando agora que o batalhão gay está no Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Batalhão gay para tratar de gay apenas. Onde é que nós vamos chegar, senhor presidente? Deputado, eu peço que a Excelência conclua. A gente já estendeu o tempo bastante. Um abraço hétero a Vossa Excelência. Está encerrada a minha participação aqui. Obrigado. Próximo orador,